Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos irmãos Isabela, Sérgio e Lucimar, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pela irmã Cristiane, com a prece inicial, nossa irmã Célia, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Agradecemos ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade de luz aqui presente por mais um encontro do estudo do Evangelho. Rogamos ao nosso Mestre Jesus o entendimento e ensinamentos de hoje, que a luz divina possa adentrar todos os lares, confortando todos os corações. Sendo assim, pedimos a permissão para começar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Damos graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, psicografia do nosso irmão maior, nosso irmão querido, Emmanuel. Capítulo 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentar assim elevados cargos públicos e tivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe
utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Esse texto, de Emmanuel, nos convida a refletir em cima da seguinte indagação: eu estou sendo um instrumento da vontade de Deus? O que é e para que serve esse instrumento? E realmente a história de Paulo é uma história lindíssima, quase que um romance, Paulo era Saulo, um doutor da lei, um homem que, para mim, de uma certa forma, foi preparado para ser um missionário do Evangelho, porém, ele precisou se mortificar o homem velho e se transformar no homem novo, que se transformou em Paulo. E como diz o texto, ele precisou limpar suas mãos, mãos limpas. Assim como foi com Paulo, eu acredito que é com todos nós. Precisamos lavar nossa alma para que possamos servir de instrumento para a obra do nosso Pai. Deus está o tempo todo nos usando, em forma de pais, de amigos, de irmãos. É uma palavra construtiva, às vezes, que um irmão está precisando e a gente fala, às vezes a gente tem um coração em prantos e a gente leva uma palavra. Acho que naquele momento Deus também está nos usando, entendeu? Para que sejamos conforto pelas palavras do Cristo, São pequenas atitudes positivas no nosso dia a dia que vai se transformando em hábitos. E por fim, esses hábitos viram a nossa transformação, a transformação do nosso eu interior. Daí somos chamados como trabalhadores de última hora. Para quê? Para trabalhar na seara do Cristo, que não tem coisa melhor do que isso. Quando a gente realmente entende esse chamado, entende que a gente só precisa de uma coisa, de amor. Para ser um evangelizador, a gente precisa de amor. Para a gente fazer uma sopa, um sopão, que muitos distribuem para os que têm fome, precisa de amor para fazer aquela sopa. Então, quando a gente consegue entender esse chamado e se doar para esse trabalho, a transformação ela vai acontecendo. Eu entendo que mãos limpas, como o Emmanuel quer nos chamar a atenção nesse texto, é a nossa transformação, entendeu? A nossa transformação a partir dos ensinamentos do Evangelho. É amar o nosso próximo. Quando a gente consegue entender isso, que mesmo há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio nos ensinar a amar, a nos amar os nossos irmãos. E até hoje a gente está tentando dar... porque assim, eu sei que para muitos parece ser difícil, mas quando a gente começa essa transformação que é tão linda, a gente começa a servir de instrumento na obra de Deus. Então, ajudando no entendimento dessa passagem maravilhosa do Emmanuel, eu mando a mensagem de que vamos nos purificar a cada dia, seja com uma oração, seja com uma atitude de carinho, de amor com o nosso próximo. Tem tantos que sentem fome, sentem sede, é tão pouco
para a gente estar fazendo esse movimento, uma atitude. A gente não precisa de grandes missões. Nós não precisamos ficar a vida buscando qual a minha missão de alma. É tão simples. A nossa missão de alma é a gente, quando sair de casa, a gente vê que todos somos um. Estamos todos conectados, fazemos parte de um todo. Então aquela pessoa que muitas vezes a gente tem um preconceito é o nosso irmão, sim, querendo ou não. Então vamos tratar no mínimo com respeito, fazer uma aceitação, sabe, do outro como ele é. Tudo isso são pequenas atitudes que, quando a gente for juntando, de repente a gente tem aquele chamado, o chamado que é o ser, sim, o trabalhador de última hora. Então vamos limpar nossas mãos, nossos corações, nossa alma, e receber esse chamado com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, para a gente poder fazer. O dia que a gente fizer a nossa passagem, a gente saber que uma atitude a gente fez para ajudar alguém. A gente ter a consciência expandir a nossa consciência, saber que não, eu fiz a diferença na vida de alguém, seja lá quem for. Às vezes é de um próprio filho, de uma mãe, ou de uma pessoa lá na rua que você deu um sorriso, e como aquela pessoa precisava daquele sorriso. A gente abrir a nossa despensa e ver se não, eu vou fazer uma bolsinha, vou botar aqui um biscoito na minha bolsa e vou levar, porque no meio do caminho eu vou encontrar alguém com fome. E quando a gente faz essa atitude de coração, é transformador. Então, que levamos essa mensagem com carinho, para que a gente possa, dia a dia, estar fazendo pequenas atitudes, praticar, sim, os mandamentos do nosso Mestre Jesus. No meu entendimento do capítulo, Mãos Limpas, nós estamos no ano de 2019. Mais de 2000 anos, né? As histórias de Cristo, de Paulo. 2000 anos depois, quantas resistências em nós aqui, em falarmos, em vivenciarmos a vida e obra de Jesus. A intolerância, ou também a infelicidade de conhecimento, né? Que chamamos de nada mais, nada menos por ignorância. Muitos irmãos, onde vícios, jogos, inúmeras informações à velocidade da luz, sejam elas, nós chamamos agora do momento, né, fake news ou não, traz nas mãos toda e qualquer informação que queira ter conhecimento de forma muito rápida. E um outro detalhe, um caso verídico. Estamos caminhando numa rua, olhamos, que seja um outdoor, que seja uma loja, despertamos no mínimo um interesse de compra, ou interesse, poxa, é um curso, é um estudo. Do nada você pega seu celular, ali tem uma mensagem daquele tema. Não é assim? Tudo está sendo muito rápido. Então nós temos que, de fato, buscarmos o quê? Nutrir, né? Boas informações, basadas, de fato, em fontes confiáveis. E não deixando de esquecer o exemplo que de Paulo foi na sua vida, né? Ele seguiu em frente, foi fiel, foi digno ao seu trabalho, né? Junto com Jesus. E que nós consigamos, né, na verdade, ao menos ser um bom exemplo, ao menos fazer bons exemplos,
que nada será fácil, podemos ser taxados de inúmeros predicados, e vamos ser, mas que nós consigamos seguir em frente. Não vamos baixar a cabeça não, e nem olhar acima, vamos seguir em frente. Ser dignos, né? Conosco mesmo e com a palavra do Espiritismo, com a palavra de Cristo, sendo esses fiéis trabalhadores que nós mesmos confiamos a nossa palavra, essa nossa existência, e não estamos fazendo nada demais, estamos apenas trabalhando naquilo que nós mesmos programamos. Quero finalizar até uma frase de Allan Kardec, que está contida na Revista Espírita de dezembro de 1861. Fala do trabalho, e do trabalho espírita. E diz assim: o verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que deseja seriamente atingi-la, seja quais forem os seus antecedentes. Será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Emmanuel, mais uma vez, nos adverte que somos apenas um instrumento da divindade. Quando praticamos a caridade, estamos deixando Deus agir através de nós. Para isso precisamos das mãos limpas, ou seja, fazer sacrifícios agindo sem orgulho e egoísmo para com o próximo. Ser um instrumento do Pai é ser humilde, é cumprir com os deveres de um cristão, como nos ensina a oração de São Francisco, nas situações do dia a dia. Hoje em dia recebemos pedradas em formas de palavras, recebemos provocações, e Jesus diz, amar os inimigos, sermos indulgentes, mas muitas vezes, muitas provocações vêm de pessoas que amamos. Então, a gente não pode só pensar no próximo, e a gente precisa ver aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares. E o Evangelho nos ensina que precisamos ser firmes no propósito de servir. Passamos por provocações o tempo todo, não é fácil, mas precisamos de ser perseverantes, ter muita vontade, harmonia e equilíbrio. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Nossas mãos se macularam no decorrer de muitas existências. Um dia semeamos o sofrimento na vida de muitos irmãos. Isto é um fato. Faz-se necessário que iniciemos agora a higiene de nossas mãos, a fim de que Deus possa usá-las, a exemplo do que aconteceu com o apóstolo dos gentios. Lembremos que ele não subiu às esferas superiores apenas às custas de seu conhecimento, mas sobretudo por meio do serviço incessante de execução dos ensinamentos de Jesus.
Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita, para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes, no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.